Eu sei que você acha reuniões meio insuportável e ainda sobrecarrega sua mente, mas a verdade é que faz parte da vida do mundo do trabalho. Como lidar então com essa sobrecarga mental que precede uma reunião, que ainda te deixa ser tenso, apreensivo, levando você a um estado de estresse que te paralisa e na hora que chega a sua vez de falar, você trava. Vem comigo nesse vídeo que eu vou te contar o segredo para não sobrecarregar sua mente nas reuniões e ainda entender que elas não são tão insuportáveis assim. Beleza, então a primeira coisa que a gente precisa entender aqui, pessoal, é o seguinte. Você precisa saber os tipos das reuniões. Você precisa entender quais são os tipos e quais são os objetivos de cada uma. A gente tem reunião diária, que é aquelas reuniões que acontecem todos os dias, normalmente com um time multidisciplinar ali, né, várias áreas diferentes. Você tem reunião de resultados, que é para apresentar os resultados de uma reunião. Você tem, não os resultados de uma reunião, mas os resultados de um projeto, o resultado de vendas, os resultados da empresa. Você tem uma reunião estratégica que trata sobre a estratégia de execução de alguma coisa, né? Você está ali planejando fazer alguma coisa e aí existe a reunião de planejamento também. Então você faz uma estratégia, né? Você, sei lá, você vai lançar um produto novo, você faz a estratégia de lançamento desse produto, você faz a estratégia de lançamento dos conteúdos, se for isso um trabalho de internet. Então tem várias opções aqui, né? Se você trabalha em um projeto, você faz a estratégia de implementação do projeto. E aí depois você passa, por exemplo, por uma reunião de planejamento. Então eu pego a estratégia e faço o planejamento e execução desse projeto. Ou faço o planejamento e execução dessas vendas. Então, basicamente, isso é a forma como funciona. E você tem outras reuniões, por exemplo. Você já está em execução, você já está fazendo algumas coisas ali. Então você tem a reunião de status para saber o que você está fazendo, quais são as atividades inerentes àquele projeto, aquele trabalho específico, seja quantas vendas você fez, como que está o status do projeto, se está caminhando, se não está. Então, essa reunião que a gente chama de status, né, ou estado, né, do projeto. Tem a reunião de vendas, de fato, você vai querer fechar contrato, você vai querer fechar uma venda, como solucionar o seu... Você vai querer ali mostrar como seu produto soluciona alguma coisa, né? Deu embolado aqui, mas é isso aí. Então, como você vai solucionar algum problema, né? E como essa pessoa você está se apresentando para ela ali, você vai vender para ela. Então, todas essas reuniões, elas têm a coisa em comum delas é que todas elas existem um objetivo. Eles são diferentes, mas existe um objetivo ligado a essa reunião. E cada reunião precisa de fato atingir esse objetivo. Então, as reuniões, como que elas vão funcionar? É o seguinte, você tem esses objetivos, certo? E elas vão precisar atingir esses objetivos. Então, assim, existe um consenso entre as pessoas que estão nessa reunião que elas precisam de uma preparação. Então, por exemplo, uma reunião diária, o que você precisa levar? Se você está participando sei lá, você é uma pessoa que trabalha como funcionário e você trabalha em um armazém. O que você vai precisar levar, por exemplo? Quanto de volume você vai ter que expedir hoje? Você vai ter que levar, quantas caixas você vai ter que carregar? Enfim, eu estou colocando algumas situações aqui. E nesse ponto de onde você precisa se preparar, a ansiedade ela começa a nascer. Né? Então, o que seria essa preparação de fato? É ter clareza das coisas que você precisa levar, ter clareza do público que você precisa atingir, do objetivo que a reunião quer chegar e qual que é a expectativa desse público, o que eles estão esperando. Por isso que normalmente quando vão iniciar uma nova reunião na empresa que você trabalha, ou você como um empresário vai iniciar uma nova reunião, você costuma avisar para as pessoas que vai iniciar essa reunião e na primeira reunião você explica os objetivos dessa reunião, explica o que se espera dessa reunião, para que as pessoas tenham essa clareza. Ou seja, é isso que acontece. E por que tem que ter essa clareza? Porque quanto menos clareza, mais ansioso a pessoa fica, mais você fica. Então, por isso que é importantíssimo você entender e ter essas clarezas, né? Ter essa clareza de fato do que você precisa levar, qual que é o público, quais informações, porque você começa a projetar o que vai acontecer. E aí, quando você começa a projetar o que vai acontecer, começa a nascer essas ansiedades, né? Quando eu falei, a preparação começa a nascer ansiedade. E por que disso? Porque você encara como uma ameaça. Você olha para a projeção, né? Vou fazer uma apresentação amanhã.
e vamos supor que você já sabia disso há um tempo, ou é uma reunião diária, então vou fazer essa apresentação. O que eu preciso levar? Será o que eles estão esperando? Eu preciso fazer uma apresentação? Será que eles vão gostar ou não? E aqui tudo bem você querer ter uma expectativa das pessoas gostarem da sua apresentação. Isso é normal, isso que faz com que você queira fazer uma apresentação bem feita, para que você consiga, de fato, ali mostrar o seu trabalho, certo? Então, assim, não vejo problema nisso. O problema é que você, mesmo que você faça isso tudo, e, de fato, na hora de apresentar, ter sido uma apresentação ruim, você não tentar entender o porquê que as pessoas acharam que a apresentação foi ruim. Isso é uma forma de você melhorar, certo? E esse excesso de informações, o que eu preciso me preparar, qual que é o público, como, se eles vão gostar ou não, minha apresentação está boa, não sei. Isso vai te levando ao estresse. E olha só, eu tenho um vídeo nesse canal que eu falo tudo sobre estresse, os efeitos dele no seu corpo, mas principalmente como que você consegue buscar uma vida em que o estresse ele não vai te impedir de ter um trabalho que você sempre sonhou, cheio de sentido e realização profissional. Então depois desse vídeo aqui, vai lá assistir esse vídeo do estresse, o link vai estar aqui na descrição, beleza? Então vamos lá. Você percebeu isso tudo? Você percebeu que como que você pode fazer para melhorar? Então você vai e busca essas informações, você busca as clarezas, você busca a clareza, né? Eu já ia falar de novo as clarezas, mas você busca a clareza das reuniões. O que será tratado? Quem é o público? O que se espera de você? Quais informações você precisa? Eu preciso fazer uma apresentação do tipo slide? Então, por exemplo, se uma pessoa marca uma reunião com você, ou você é um empresário que vai marcar uma reunião com as pessoas, você coloca lá o que você espera daquela reunião, qual que é a pauta dela? Porque se você não fizer isso, muito provavelmente você vai gerar ansiedade em quem está recebendo aquele e-mail ou aquele comunicado. E uma das coisas que eu, por exemplo, quando eu trabalhava em empresas, eu fazia quando eu recebia um convite, era eu chamava quem me mandou o e-mail e perguntava: o que você espera dessa reunião? Você espera que eu leve alguma coisa para te apresentar assim, assado? Então, assim, eu tinha essa prática para justamente não criar uma ansiedade desnecessária. E aí, beleza. Você foi atrás ali, você foi atrás do que precisava, agora você se prepara. Você vai criar o que você precisa. Você vai criar a apresentação, você vai criar o material, você vai criar o que for necessário para levar para aquela reunião. Você vai fazer suas anotações, se precisar levar as anotações. Então, isso é importantíssimo. Às vezes o pessoal acha que não precisa levar anotação, mas pode levar uma anotação se você estiver numa empresa, por exemplo. Né? Às vezes levar anotação em outras reuniões já é um pouco mais complicado, mas levar uma anotação é interessante, porque a gente confiar 100% na nossa mente às vezes é mais difícil. Tá? Então, você busca clareza, domina o assunto que você vai abordar, você vai tratar, e antecipa as perguntas que o público pode ter. Tá? Isso tudo vai te dar uma confiança e vai diminuir o estresse. Vai diminuir o estresse e a ansiedade. E se mesmo assim você se sentir estressado e esgotado, você pode adquirir o meu mapa Qualitas, que te ensina alívios imediatos para o seu esgotamento mental. É uma ferramenta que eu uso nas sessões de atendimento, capaz de identificar os desarranjos para resolver o seu problema de uma vez por todas. Clica no link da descrição e comece agora mesmo. Beleza, o que mais dá para você fazer? Dá para você fazer exercício, eu chamo de exercício de presença. Isso as pessoas às vezes costumam ignorar, mas ajuda demais. Que é você reparar as coisas à sua volta, ou você concentrar na sua respiração. Mas eu estou sofrendo uma crise ansiosa, eu estou ansioso. Então isso é muito difícil pensar essas coisas. Eu sei. Mas, se você não conhece, você não tenta, por isso que você não melhora. E aí você critica quem tenta fazer isso e diz que melhora. Entende? Então, assim, presta atenção nesse comportamento do seu corpo, porque isso ajuda de fato. Ou dá uma volta, você está se sentindo ansioso, vai levanta, vai no banheiro, dá uma volta. Antes de uma apresentação, por exemplo, faça um exercício de se acalmar, ouvir uma música que você goste. Tomar sol, muita gente vai para o sol, né, e sente o calor do sol no rosto. Por que isso é importante? Porque isso te estabiliza.
E a estabilidade, ela te devolve parte da ordem, certo? Então, assim, vamos lá. Eu falei, né, que iriam ser... deu a entender, né, que eu falei que eu ia te falar o segredo, então deu a entender que era um segredo só, né? Só que são dois na realidade. E eu acabei de falar da ordem, então acaba que é justamente isso que você vai buscar. Através de quê? O domínio e a preparação. Esses dois são os principais para reduzir a ansiedade no seu corpo, a ansiedade na sua mente, na hora de você ir para uma reunião, seja ela qual for. Entende? Então, quando isso acontece, você para e faz esses exercícios ali que eu comentei, né? E isso ajuda para reduzir a ansiedade. Mas isso é caso você já esteja em vista de apresentar. Antes disso, você vai buscar dominar o assunto e se preparar, porque isso vai te ajudar a criar uma ordem, a criar uma confiança. E essa confiança, ela sobrepõe a sua ansiedade, sobrepõe ao excesso de informação. Tá? Você se ordena e aí, com essa ordem, ela busca, né? Ela vai e traz para você a estabilidade e essa estabilidade ela te acalma. Então, você que está assistindo aqui, por exemplo, já participou de alguma reunião que você dominava e se preparou, você tinha confiança, você tinha certeza do que você poderia levar. Então, assim, o meu convite aqui para você é justamente esse. Busque a ordenação, busque se organizar, busque dominar o assunto, se preparar, que isso vai te ajudar bastante. Vou dar até um exemplo aqui que eu vi muitas pessoas fazerem, inclusive foi um mentor que me falou, que é, você se preparou, e aí você vai dimensionar seu tempo para se preparar, e antes da reunião, 15 minutos antes, separe. Sua reunião foi marcada para as 3 da tarde, separa 2h45, 15 minutos antes, para que você dê uma passada geral, uma revisitada nos slides ali, se tiver slide, ou no assunto que você vai tratar, dê uma passada geral, ou anota, reflita sobre o assunto 15 minutos antes, para que você entre na reunião com aquilo ali mais fresco. Beleza? Isso foi uma dica muito interessante que me deram, né? Uma recomendação muito interessante que eu não fazia, eu passei a fazer e isso ajuda realmente a, primeiro, ter uma apresentação melhor e, segundo, a dominar a sua confiança, né? Criar a sua confiança, né? E dominar esse sentimento que aparece em você. Se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai se sentir menos ansioso. Se você gostou desse vídeo, eu te convido a se inscrever em nosso canal para descobrir outros segredos de como você consegue construir uma vida com sentido e um trabalho que você se sinta realmente realizado sem te sobrecarregar a mente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.